A Receita está aqui conversando com vocês, aberto para o diálogo e buscando juntos construir as soluções que vão dar mais previsibilidade, transparência, né, diminuir o litígio. É esse o objetivo da Receita. Facilitar para que todos cumpram a legislação com segurança. Então, acho que isso é o mais importante. Temos um monte de coisas para fazer, com certeza, mas estamos dando passos importantes para mudar o cenário que até então era bem diferente, que eram de muito mais dúvidas, muito mais insegurança. E é nesse caminho que a Receita está caminhando, junto com vocês. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro. Evandro Oliveira, sou contador da CNR. Quase boa noite, né? Bom, eu acho que ficou difícil para mim, né? Complicado, a Receita veio, trouxe o manual. O Dr. Rogério, logo no começo, já colocou aqui as suas preocupações sobre a nossa devida participação. Quero cumprimentar também os colegas contadores que estão aqui pela contribuição, e eu acho que a gente tem muita coisa para avançar na questão do debate daquilo que nós precisamos em relação à classe notarial e registral. Então, eu preciso, Alessandro e colega aqui da Receita Federal, Vinícius, perdão, trazer um pouco do nosso lado. Trazer um pouco daquilo que é um entendimento que nós imaginamos que precisamos ter aqui nestes manuais. Tá? E por que isso é necessário? Esse debate é necessário porque acabamos de saber aqui que provavelmente a Corregedoria também passará a usar esse manual nas suas correições. E isso traz uma certa preocupação. Nós conversávamos há pouco ali, justamente, inclusive falando sobre essa questão das consultorias, não é? E o manual, quando diz que a consultoria, por exemplo, ela é indedutível, consultoria de gestão, o que nós temos com relação à consultoria de gestão? Ele diz que é indedutível, mas por quê? Por algumas razões ali de valores, de consultorias prestadas única e exclusivamente para uma determinada pessoa, alguns exageros, mas ele não disciplinou efetivamente sobre a consultoria. Ele não disse, olha, as consultorias que forem prestadas dessa forma, desse jeito e tal, poderão ser dedutíveis. E isso nos preocupa, porque acaba trazendo uma falta de clareza. Não é? Então, eu gostaria... Como é que passa aqui? Eu acho que aí ele coloca o meu arquivo lá. Isto. Bom, doutor Rogério, seguindo mais ou menos o que o doutor falou ali, aqui a passadora aqui, para lá e para cá. Bom, eu quero trazer uma visão bem contábil, e para que a gente possa falar um pouco dessa visão contábil, eu quero trazer aqui algumas poucas histórias para que a gente possa entrar aqui nessa visão sobre o manual. Tá? Primeira coisa, é uma história de um cartório antigo. Então, era uma vez um cartório em que se registrava os livros aqui a pena, se registrava à mão, e então veio a Constituição, né, a Constituição de 88, artigo 236, e acabou com essa questão aqui desse cartório antigo. Por que eu estou falando que acabou? Foi antes, né, doutor? E aí a gente começou. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, essa evolução. Nós tínhamos um cartório antigo, a gente, né, tinha que traduzir esses livros, a gente tinha um procedimento antigo. Graças a Deus, isso tudo mudou. O ano passado, como você disse, eu vim aqui e me vesti ali no nosso Concarte de faraó. Isso não foi para contar uma história, foi para trazer uma reflexão. E qual foi a reflexão naquele momento? Que assim como os hebreus que entraram como convidados no Egito, embora estrangeiros, nós também entramos aqui no nosso setor extrajudicial com várias especificidades, e assim como eles lá ajudaram no desenvolvimento do Egito e terminaram escravos, nós aqui ajudamos, e muito, no desenvolvimento do setor extrajudicial, na desjudicialização, e mais do que isso,
a transformar efetivamente esta atividade em uma atividade empresarial, em que nós temos o quê? Processos, nós temos pessoas, nós temos modernização, nós temos hoje necessidade de computadores, nós temos inteligência artificial. Então, nós não podemos mais ficar presos naquele passado. Nós não podemos mais ser enxergados como aquele dono de cartório hereditário. Lá no Egito, inclusive, o povo foi convidado. Nós não, nós fizemos concurso, inclusive, para entrar nesse setor extrajudicial. E aí, cabe uma outra história, e essa me ocorreu por ocasião deste nosso manual, que é a teoria das cobras, né? Dizem que lá na Índia tinham muitas cobras venenosas e o governo decidiu criar um subsídio. Então, cada cidadão que conseguisse fazer a captura de uma cobra venenosa e levasse até o governo, né, retinha aquela cobra, dava um determinado fim e devolvia um valor para o cidadão. O que começou a acontecer? Começou a ter um controle efetivo das cobras venenosas? Não. Alguns cidadãos começaram a criar as cobras em casa e levar até o governo. O governo percebeu aquilo, cortou o subsídio. Qual foi o problema? Soltaram essas cobras em praças, enfim, não houve um controle efetivo. O que aconteceu? Nós tivemos um aumento dessa população das cobras venenosas. Isso não é sobre cobras, isso é sobre esse debate que nós estamos fazendo, que nós precisamos ir lá no cerne do problema. E o cerne do problema, muitas vezes, não está em a gente trazer, como nós trouxemos aqui, eu entendo, o manual, ele nos é importante, nos traz uma certa clareza tributária, mas o que nós precisamos, no meu entendimento, é de um novo posicionamento sobre o que nós entendemos sobre várias situações que acontecem no dia a dia do cartório. Porque houve uma modernização e precisa ter uma modernização de entendimento quanto àquilo que é a nossa atividade, que hoje se assemelha muito a uma atividade empresarial. E aí, nesse sentido, gente, eu vou trazer alguns exemplos. Eu sei que você trouxe muitas coisas, Alessandro, com relação ao que se tem de entendimento hoje. E que nós temos uma tarefa aqui, uma tarefa de casa, de trazer como que nós vamos mudar esse entendimento. Como é que nós vamos preparar isso para que, aonde que nós mais nos assemelhamos hoje? Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, no depósito prévio, a gente debateu muito sobre isso. Poxa, o depósito prévio, em muitas vezes, e aí a gente vai falar assim, em alguns lugares está disponível. O manual não tratou que aonde está disponível ele não é dedutível e aonde não está disponível esse valor, quer dizer, eu não preciso tributar. Tratou de forma geral. Eu preciso tributar o valor dos depósitos prévios. E contabilmente falando, quando nós aqui temos vários colegas contadores, quando nós tratamos de outras atividades, o depósito prévio ele se assemelha muito a um adiantamento de clientes. Quer dizer, numa atividade normal, eu recebo um adiantamento de clientes, eu não reconheço a receita. Eu simplesmente registro isso no passivo. Então, nós precisamos trazer esse entendimento de que, aonde esse valor está disponível e o delegatário pode fazer a utilização desse valor, eu entendo que é uma antecipação, sim, como a Receita trouxe, uma antecipação de emolumentos. Mas aonde eu tenho vedação expressa para a utilização, não faz sentido nenhum, porque esse valor não está disponível nem para eu pagar o imposto que estão me exigindo nesse momento. Outro ponto, né, que me chamou a atenção e que eu trouxe aqui para a gente debater, que, obviamente, o doutor Rogério até colocou a aquisição dos equipamentos de informática. Né? O livro Caixa considera, a Receita hoje considera a aquisição desses equipamentos indedutíveis, muito embora a gente saiba a vida útil hoje de um equipamento de informática e toda a legislação que nós temos para atender essa modernização exigida nos cartórios. Temos alguns provimentos, temos aí a parte de tecnologia da informação, de segurança dessas informações, e aí a gente precisa ver um paralelo, porque bem falado aqui pelo Dr. Rogério, inclusive, como é que funciona
quando a gente vai fazer uma comparação lá com o produtor rural. O produtor rural é pessoa física e o delegatário também. Mas qual que é o entendimento lá no produtor rural? Isso aqui resolveria a nossa vida. Ó. Lá o produtor rural, tudo que caracteriza desenvolvimento da atividade, melhoria da produção, investimento, manutenção e expansão, é dedutível. Você já imaginou se a gente pudesse ter esse mesmo entendimento para nós aqui? Desenvolvimento da atividade, melhoria da produção, investimento, manutenção e expansão. É isso aqui, ó, que nós precisamos brigar para a nossa atividade. Se a gente tiver esse entendimento aqui de dedutibilidade, resolveu o nosso problema. Muita coisa a gente poderia classificar. Ou seja, nós temos hoje um entendimento amarrado, mas eu considero que quando nós, muitas vezes, somos equiparados a uma legislação, como nós dissemos aqui, do transporte, né, ao representante comercial, nós estamos muito mais parecidos aqui com o produtor rural, que desenvolve uma atividade, empresarial, do que um representante comercial, que muitas vezes nem contrata ninguém. Ele próprio desenvolve o trabalho. Despesa com veículo e frota. Bom, na maioria das atividades, quando nós temos uma frota, um veículo específico para realizar as diligências, para realizar os serviços inerentes à atividade, o valor que caracteriza as despesas desses veículos são dedutíveis. Para nós, não. De novo, o produtor rural ele tem essa mesma situação e tem essas dedutibilidades. Então, deslocamento de funcionário, né? Quando precisa ir até um hospital, quando precisa colher uma assinatura. Bom, isso está diretamente ligado à atividade do cartório. E, mais uma vez, nós temos ali no manual, trazido pelo manual, uma restrição da dedutibilidade. E, por fim, aqui, o seguro de responsabilidade civil, que nós conversamos tanto, né, doutor, sobre isso. Na minha visão, está diretamente ligado à geração da receita, mas ele protege a receita. Está diretamente ligado à atividade. Veja bem, se a atividade está sujeita a determinado risco e o seguro é contratado para administrá-lo, ele deveria simplesmente entregar o custo normal da atividade. E aí, a gente não teria o problema que o doutor colocou ali sobre eu tenho que pagar, contratar esse seguro, proteger minha atividade e ainda pagar imposto sobre ele. Ou seja, estou pagando mais que os 27,5%. Está certo, doutor, na conta que ele fez ali? Entendeu? Ele deveria simplesmente integrar o custo da atividade, porque eu estou protegendo a minha atividade. Uma situação inerente à minha atividade, qual seria?